Pelo quê? Quando estender as mãos, escondo de vós os meus olhos. Se, quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai das causas da vida. Senhor, te louvamos, te agradecemos por mais esta palavra, por mais este momento na tua presença. O teu Espírito Santo, ele venha falar comigo e ele venha falar com a tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar. Continue adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Esse assunto, irmãos, é um assunto interessante, porque ele fala sobre oração, sobre a oração do Senhor. E ainda que a Bíblia diz assim que nós devemos orar sem cessar, mas quando nós começamos a analisar e a ver o que a palavra diz, sobre oração, será que muitas vezes eu tenho tratado a oração com a responsabilidade que ela merece? Será que eu tenho tido responsabilidade com a minha oração? Por quê? Porque a oração que eu faço, ela tem um único objetivo: ser ouvida por Deus. Se tiver outro objetivo, não atingir o alvo que é Cristo. Então, muitas vezes, nós temos que ter responsabilidade com a nossa oração. E qual é a responsabilidade? É saber que quando eu me coloco a orar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrepender dos meus pecados. O primeiro ato que eu tenho que fazer aqui em Isaías, ele nos ensina algo interessante que ele começa a dizer, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os meus olhos. E quando multiplica a sua oração, eu não as ouço. Eu não as ouço orando. Vocês estendem as mãos, fazem a oração, mas eu não estou o quê? Mas se o objetivo é que Deus escute as nossas orações e atenda o nosso pedido, por que muitas vezes vamos fazer uma oração para não ser ouvido? Eu estava meditando nesse texto e vi aqui algo importante para nós. Que quando eu for orar, eu não posso orar de qualquer jeito. O que é orar de qualquer jeito? É quando eu estou de qualquer maneira e penso que Deus ele vai me ouvir. Isaías ele diz assim: porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha, eu não consigo ouvir. Se nós formos lá em Isaías 59, versículo 2, nós vamos ver que lá ele vai falar, Isaías 59, 2, que os nossos pecados faz a separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos vejam e para aquele que não nos ouça. Então o que Isaías ele estava tentando demonstrar para mim e para você, que quando eu vou orar, eu tenho que ter uma responsabilidade, que primeiro eu tenho que estar naquele momento arrependido de todos os atos que eu pratiquei de errado, arrependido de tudo aquilo que eu falei de errado.
Entenda que arrependimento é uma coisa que eu posso dizer para a pessoa: eu me arrependi. Mas Deus conhece o meu pensamento e Deus conhece a intenção do meu coração. Então, quando eu vou orar, eu digo: Senhor, eu me arrependi. Deus, Ele olha para mim e sonda o que? O meu coração. E Ele vê se há algum caminho mal dentro de mim. Então, entenda que quando Isaías ele estava falando para aquele povo, é porque aquele povo, eles queriam orar, queria que Deus fizesse algo na vida deles, mas eles não queriam deixar de praticar o mal. Ou seja, aquele povo, eles não estavam mais preocupados em ser salvos. Eles queriam apenas ser ouvidos. Só que aqui que eu aprendo um detalhe interessante. Para mim ser ouvido, eu tenho que ser salvo. Para mim ser ouvido, eu tenho que me santificar. Porque senão o meu pecado vai ser separação de Deus. E eu preciso entender que aquilo que Deus Ele quer fazer na minha vida não é ouvir a minha oração. Ele quer primeiro que eu mude de atitude. Eu comece, como ele diz aqui, aprender a fazer o bem, começar a praticar o que é reto, lavar e purificar, tirar a maldade do seu coração. Eu quero que Deus Ele faça um monte de coisa na minha vida, mas muitas vezes eu não quero tirar a maldade do meu coração. Eu quero que Deus Ele opere tantos milagres, mas eu não quero me purificar dos meus erros. E quando Deus Ele olha assim, mas não tem como, eu ouvi a sua oração. Por quê? Porque o teu coração, ele está cheio de mal. Você não quer uma mudança, você não quer uma transformação, você quer receber algo da minha parte para a sua vida. Então você pode multiplicar a sua oração, mas eu não consigo ouvir. Porque sabe o que o Senhor Ele quer? Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te salvar. Porque muitas vezes ele ficar ou conseguir ouvir a sua oração, você vai entender: não, Deus está me dando, então Ele está se alegrando do jeito que eu estou. Não. Então muitas vezes Deus Ele não nos ouve, porque Ele não se alegra da maneira que nós estamos. Ele quer dizer: você quer ser abençoado? Mude de vida, mude a intenção do coração, tira a maldade de dentro de você, aprenda a fazer o bem, aprenda a fazer o que é certo. Mas é que eu, em algumas vezes, o que eu faço? Eu quero apenas receber, eu não tenho responsabilidade com a minha oração. E aí, se quando Deus não faz alguma coisa, não, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ama mais. Não. Dessa maneira. Ele continua te amando e Ele continua querendo abençoar a sua vida. Só que Ele não está te ouvindo. Porque você multiplicou a sua oração, mas você não tirou a maldade de dentro de você. E o que Deus Ele quer que nós façamos primeiro: tira a maldade. Aprenda a fazer o bem. Aprender, é por isso que eu gosto desse termo, aprender, porque nada nós aprendemos do dia à noite. Quando ele diz aprender a fazer o bem, não é que eu vou deixar de fazer o mal, mas é que eu vou começar a aprender dia após dia a fazer o que é. Eu vou continuar muitas vezes fazendo o que é errado, mas a intenção no meu coração era querer acertar e fazer o que é certo. Então quando ele diz aprender, é por quê? Porque um dia após o outro eu vou aprender dizendo: Senhor, eu não quero mais fazer aquilo, Senhor, eu não quero mais falar aquilo, Senhor, eu não quero mais estar naquele lugar, Senhor, eu não quero mais conviver desse jeito. Me ensina, me ajuda, então eu vou aprender. Mas o que nós não podemos é permanecer do mesmo jeito. É por isso que a responsabilidade da minha oração é interessante.
Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, é um versículo que todo mundo sabe, mas vamos ler. Mateus capítulo 6. E o versículo 5 que diz assim, ó: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Então nós vemos aqui que Jesus ele está dizendo que quando nós oramos não podemos ser o que? Hipócritas. O que é essa palavra hipócrita? Muitas vezes é ser uma coisa que eu não sou, ser falso. Quando eu estiver orando no meio das pessoas, na esquina da igreja, num lugar onde todo mundo está ouvindo a minha oração, eu não posso ser hipócrita, ser falso. Falar um monte de inverdades que eu não pratico. Falar um monte de coisa que eu não sou. Então a minha oração para Deus é uma hipocrisia, por quê? Porque não é uma sinceridade. Eu tenho que falar dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas, falar, Senhor, eu menti mesmo, Senhor, eu falei mesmo, Senhor, eu briguei com aquela pessoa mesmo, mas Senhor, eu estou arrependido. Senhor, eu sou assim mesmo. Mas muitas vezes a pessoa, por não querer que os outros escute o seu erro, ele faz uma oração de hipocrisia, ou seja, ele começa a dizer o que ele não é, para que todo mundo olhe e diga, olha quem é aquela pessoa, olha o que ele é, olha o que ele está orando. Então entenda que a segunda coisa que eu preciso ter responsabilidade da minha oração é entender que quando eu oro, eu não preciso demonstrar para as pessoas uma coisa que eu não sou. Porque a minha oração, ela tem um alvo. Ela precisa ser ouvida por Deus. Então eu não posso ter hipocrisia, eu não posso ter falsidade, não, mas o irmão vai ouvir eu me arrepender, o irmão vai ouvir falar que eu menti, o irmão vai ouvir falar que eu fiz isso, o irmão vai ouvir falar que eu fiz aquilo, e daí? Nós somos falhos mesmo. Mas Deus ele quer ver naquele momento, seja sincero na sua oração. O que Deus ele quer que nós trazemos na nossa oração é a responsabilidade da sinceridade. Sincero. Dizer para Deus quem nós somos. Porque muitas vezes, porque fazemos uma oração de hipocrisia? Porque muitas vezes não queremos que o irmão saiba, mas esquecemos que Deus ele já viu. Podemos enganar o irmão que está do lado, mas a Deus não enganamos. Então fazemos uma oração de hipocrisia, que a nossa oração não chega, Deus não ouve, porque Deus está falando, você é hipócrita. Você está tentando convencer o irmão que está do lado, está tentando convencer as pessoas, mas você tem que me convencer. Então em alguns momentos de nossas vidas, não temos responsabilidade com a nossa oração, porque nos fazemos de hipócritas. Não somos sinceros com aquilo que devemos declarar para Deus. Na sua oração, comece declarando, Senhor, eu sou falho mesmo. Senhor, eu erro mesmo. Não importa se as pessoas vão ouvir, aonde você estiver, clame, diga. Mas seja o quê? Sincero. Não faça como essas pessoas que no meio de todo mundo eles querem se aparecer, quer ser uma coisa que eles não são, e Deus sabe. Então esta oração ela não é ouvida. Aqui nesse mesmo capítulo, vamos ler mais um versículo. Que é o versículo 7. Diz assim:
e orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, o que Jesus está dizendo? Quando você orar, não use de vã repetições, ficar repetindo a mesma coisa, decorar uma oração. Para Deus, a oração decorada não tem efeito nenhum. Mas só que ele diz, mas como fazem os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Entenda que muitas vezes a minha oração não é ouvida, sabe por quê? Porque eu já estou orando pensando naquilo que vai acontecer. Eu fico repetindo a mesma coisa. Não, se eu falar um monte de vezes a mesma coisa, Deus ele vai me ouvir. Está onde? No meu pensamento. E eu estou pensando uma coisa que Deus está dizendo, não vai acontecer. Porque a oração não é usada de vã repetições. A oração tem que vir de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração, que está apto a adorar ao Senhor. É por isso que a oração não é aquela que eu decoro, é aquela que sai daqui de dentro, aquela que tem sentimentos. Porque o Senhor está dizendo que vã repetições que pensam que por muito falar serão ouvidos, porque pensam que repetir é a mesma coisa. Depois que você decorou um discurso, daí você tenta dar aquele discurso para Deus, pensando que vai surgir algum efeito. Quem sabe aquele discurso para as pessoas que estão em volta fica uma oração bonita. Olha como sabe orar. Olha que palavras bem colocadas. Olha que palavras exatas. E toda vez que ele vai orar, ele faz a mesma oração, porque já decorou, virou algo decorado. E para Deus, Deus não quer isso. Deus ele quer que nós colocamos em nossa oração sentimento. Ele quer que nós sintamos aquele momento. Ele quer ver que realmente aquela oração vem da onde? Do profundo da alma, que você ora. Não é repetindo a mesma coisa, mas é sentindo aquele momento. É sentindo aquela oração. E hoje que nós vemos na igreja, vamos orar. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. E amém. Já decorou a oração? Não é cada um faz a sua oração. A oração é intimidade com Deus. Deus não quer que você decore a sua oração. Ele quer ver você fazer todos os dias uma oração diferente. Por que eu vou fazer uma oração diferente? Porque todos os dias eu estou com um sentimento diferente, uma necessidade diferente. Eu estou passando por momentos diferentes. Só que muitas vezes eu não quero fazer a oração que vem aqui. É por isso que não é por muito falar, é o que nós vamos falar, o que nós vamos apresentar naquele momento. Será que a minha oração ela vai ser algo decorado, ou a minha oração ela vai ser algo do meu coração? É Deus, aleluia. Sincero, não. Quebrantar. Nós vemos que muitas vezes, de tão duro que o coração da pessoa está, ela vai orar, não consegue nem chorar mais. Deus, é verdade. Nem chorar ela não consegue, nem se comover. E muitas vezes, quando ela chora, não é porque ela está sentindo a presença de Deus, é porque ela está com raiva, é porque ela está angustiada, é porque ela está preocupada. Então o choro não é porque ela sentiu aquela emoção de falar de Deus. É isso que Deus ele quer ver em nós. Nós muitas vezes vamos chorar por angústia, mas Ele quer ver se realmente nós estamos com aquela intimidade com Ele, que quando começarmos a orar,
mas é porque é a emoção de falar. É a emoção de sentir que o Espírito Santo, Ele está ali nos consolando para nos ajudar. Mas eu fico nesse versículo, eu penso, não, eu tenho que falar, eu tenho que orar 3 horas, 5 horas, 10 horas, e então Deus vai me ouvir. Deus, Ele vai te ouvir quando a sua oração partir daqui com sentimento. Não importa se seja uma palavra, não importa se seja 1 hora, não importa se seja 5 horas. Porque tem pessoas que não conseguem orar 5 minutos com intimidade. E tem pessoas que conseguem orar 2 horas com intimidade. Então não é o tempo. Tem pessoas que 2 minutos já acabou a oração, já não tem mais nada. Não colocou sentimento, não colocou nada. E tem pessoas que ficam um tempo. Então, o que eu quero que você entenda não é o tempo, não é as palavras. É aquilo que está aqui. Primeiro eu já me purifiquei, primeiro eu me arrependi, primeiro eu estou aprendendo a fazer o que é certo. Segundo, já não tem mais hipocrisia, não tem mais falsidade em mim. E agora eu começo a colocar o sentimento nas minhas palavras. Começo a ter responsabilidade na oração. E dizer, não posso orar aqui. Por que eu não posso orar aqui? Porque eu vou fazer uma oração superficial. E a minha oração nunca é superficial. Se for para mim orar, eu tenho que colocar sentimento e emoção. Porque eu tenho um Deus que vai ouvir a minha oração. Tem que ter desejo, tem que ter vontade. Porque o que nós mais vemos são pessoas fazerem orações superficiais. Para cumprir o quê? Uma regra. Para cumprir um pedido. Mas o que Deus Ele quer que você faça, não importa se você vai orar 1 minuto ou se você vai orar 1 hora. O que Ele quer ver é que a mesma intensidade de 1 minuto é a mesma intensidade de 1 hora. O mesmo sentimento de como você começou é o mesmo sentimento de como você vai terminar. É a mesma responsabilidade. Só que em alguns momentos não conseguimos fazer isso. Mas fazemos somente aquela oração como pretexto para conseguir alguma coisa. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículo 14. Que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrerei mais rigoroso juízo. Ou seja, o que acontecia aqui? O pretexto para disfarçar a hipocrisia dos fariseus era o quê? A oração extensa. E que todos ouvissem que eles estavam orando na casa da viúva. Mas o que eles faziam, Jesus está dizendo? Que eles devoravam a casa da viúva. Ou seja, então o que nós podemos entender aqui sobre esta oração é aquela oração que você vai a algum lugar e você já tem o objetivo de tirar alguma coisa dali, de aproveitar daquele momento, de aproveitar daquela situação, de aproveitar da fragilidade emocional que a pessoa está, de aproveitar da fragilidade muitas vezes que a pessoa se encontra. Porque ele fala da viúva, porque naquele tempo a viúva, quando ela perdia o seu esposo, ela ficava desprotegida, porque ela não poderia sobreviver sem um homem na casa dela. Então o que ela fazia naquela época? Ela corria até os fariseus para eles a socorrerem.
porque eram os únicos que poderiam amparar a viúva, os órfãos. Só que em vez deles ampararem, como ela estava desprotegida, sem ninguém por elas, eles usavam daquele momento para devorar a casa. Em vez de ajudar, eles tiravam até o que a pessoa não tinha. Por quê? E ainda disfarçavam com o quê? Com a prolongada oração. Eu fui lá para orar por ela. Eu fui lá para ajudar a ela. Mas o único intuito era ajudar a si mesmo. Será que Deus ele ouve essa oração? A oração que eu vou em algum lugar com o propósito de não ajudar a pessoa, mas a me ajudar. Porque eu falo palavras bonitas, eu faço uma oração extensa, eu comovo a pessoa, eu constranjo a pessoa, e o estado emocional da pessoa, como ela está, ela pensa que eu estou ali para ajudar, mas eu estou ali para ser ajudado. Porque eu tenho interesse em alguma coisa, e quando a pessoa está num estado emocional frágil, eu pego aquilo, e não tem como a pessoa dizer não. Então esse eram os fariseus, esse eram essas pessoas, e a desculpa deles era: eu fui lá ajudar a viúva. Mas Jesus está dizendo: vocês são hipócritas, vocês foram lá ajudar a si mesmo, ainda coloca a desculpa na oração, não tem responsabilidade com a oração, porque Deus ele sabe qual é o objetivo de irmos, se é para ajudar a pessoa ou se é ser ajudado. Ele sabe a nossa intenção. Então o que Jesus ele estava tentando mostrar é que algumas pessoas vão orar, mas já sai da casa com a intenção de trazer alguma coisa. Já sai da intenção. Como os fariseus, eu disse: não, uma viúva está frágil, está precisando de ajuda, eu vou lá. Mas ele não ia para ajudar, ele ia para tirar, devorar a casa da viúva. Então é isso que nós temos que entender. Será que a minha oração é para ajudar alguém? Ou é para ser ajudado por alguém? Qual é o motivo de eu ir orar na casa de alguém? Será que é para Deus abençoar a vida da pessoa? Deus ele pode preparar sim, que a pessoa abençoe a sua vida. Mas entenda que não pode estar no coração de quem está orando. Por que ele está falando dos fariseus? Porque os fariseus já saíam com essa intenção e ainda davam desculpa na oração. Deus ele pode muitas vezes irmos orar por alguém e Deus abençoar as nossas vidas? Pode. Porque ele conhece a necessidade de cada pessoa. E o obreiro ele é digno do seu salário. Mas eu quero que você entenda quando você vai já com a intenção e você tira da pessoa até aquilo que ele não tem. Porque é um momento estável para você. Então a responsabilidade da minha oração é essa: eu entender que aquilo nunca passou pela minha cabeça, mas era o que Deus queria fazer. Mas por algum momento, é por isso que a responsabilidade da nossa oração é essa. Eu ser responsável, eu saber que eu vou lá orar, porque Deus mandou. Eu não vou dar nenhuma desculpa. Eu vou fazer o que Deus ele mandou eu fazer. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 18 e versículo 9.
Ele diz assim, ó, e disse também esta palavra, 18:9, Lucas. A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto consumo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo a Deus: tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que se humilhe a si mesmo será exaltado. Você entende que Jesus contou uma palavra sobre oração? Um orava dizendo: Senhor, eu sou justo, eu não sou pecador igual aos outros homens. Senhor, eu faço o que é certo, eu vou na tua igreja, eu vou na tua casa, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu consagro a Bíblia. Eu não sou igual aos outros homens. Ele estava tentando se justificar a si. Só que nós esquecemos que quem nos justifica é Deus. E muitas vezes eu quero fazer uma oração de justificação a mim mesmo. E eu quero que Deus ele escute essa oração. E muitas pessoas fazem isso. Não, eu não sou igual àquele lá, não. Aquele outro, não. Eu sou crente, eu sou cristão. Quando eu oro, quer demonstrar, quer se justificar a si mesmo. A Bíblia diz que nós somos todos iguais, não podemos fazer acepção de pessoas. Porque aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, como eu posso dizer que eu não sou igual a ele, se nós somos para Deus todos iguais? Mas é que eu estou lutando para me santificar. E se eu estou e você está de pé até hoje, é porque a mão do Senhor nos segurou. E se nós ainda não somos consumidos, é por causa das misericórdias de Deus. Então muitas vezes quando eu vou orar, não é o que eu faço que eu sou justificado, é por aquilo que Jesus já fez por mim. Mas aquele homem não, aquele homem dizia: não, eu sou justo, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não sou igual a esse publicano. Olha quem está aqui do meu lado, um homem impuro, está orando, eu não sou igual a ele. Quero dizer que ele seria ouvido, mas aquele homem não. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele disse apenas uma palavra, batia no peito e disse: Senhor, tende misericórdia de mim. Senhor, tende misericórdia. O outro fez uma oração extensa e o outro disse apenas uma palavra. E a Bíblia diz que esse desceu justificado. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, Senhor. Tende misericórdia de mim, que sou errante, Senhor. Quem desceu justificado. Então entenda qual é o propósito da minha oração, qual é a responsabilidade que eu tenho quando orar. Não é Deus ouvir, não é descer justificado da igreja, não é descer justificado do monte, não é justificado quando eu sair do meu quarto de oração. Se é, eu não posso tentar me justificar em mim mesmo. Eu tenho que esperar o Deus que justifica a mim. Eu tenho que todos os dias me humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor, porque ao seu tempo, Ele vai nos exaltar. Aleluia! E continuar dizendo todos os dias: Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou falho e sou pecador.
Tende misericórdia de mim. Então, entenda que o Senhor nos dá alguns exemplos para que possamos entender e compreender o que Ele é poderoso para fazer. Então, tenha responsabilidade na sua oração. Abra aí para 1 Coríntios 14. Diz assim: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Fica a responsabilidade da oração. E diz assim, começa dizendo: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem saber. Porque se eu não tenho o dom de discernimento de línguas, eu posso passar 1 hora orando em línguas, o meu entendimento vai ficar vazio. Porque eu não sei o que eu orei. Porque eu não sei as palavras que saíram dos meus. Então o que ele diz? Eu orei bem em espírito. Mas e o entendimento? Como ficou? Eu não sei o que eu estou orando. Eu não sei o que eu estou falando. Então o que eu preciso fazer? Se eu quero orar em línguas, eu tenho que fazer o que? Buscar o que? O discernimento de línguas. Porque então eu vou orar em espírito, mas eu também vou orar com entendimento. Porque a hora que eu estiver orando em línguas, eu vou estar sabendo o que eu estou orando. Eu vou estar entendendo o que eu estou falando. É por isso que muitas vezes o apóstolo Paulo estava tentando nos dizer, mesmo que a Bíblia diz que a língua estranha edifica a si mesmo, está edificando, mas está edificando que é o Espírito, por um momento que eu estou abatido, por um momento que eu estou triste, por um momento que eu estou angustiado, por um momento que eu estou passando por tribulação, quem sabe eu posso cair aos pés do Senhor e começar a falar em línguas, porque o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas ele tem que ser só por um momento. Não pode ser todo o tempo. Porque senão o meu entendimento ficou vazio. Eu não sei o que eu orei. Não, mas o Espírito intercedeu por si. Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar em Espírito, mas também orar com entendimento. A responsabilidade da oração é essa. Eu orei falando em língua sim, mas eu também orei contando as minhas necessidades para Deus. Quando eu falava em línguas, eu estava edificando a mim mesmo. E quando eu falava palavras que todos entendiam, eu estava orando com o meu entendimento e dizendo as minhas necessidades ao Senhor. É por isso que ele diz, ou como que isso poderia ser? Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Sabe por que eu estou falando? Na Bíblia nós estamos falando sobre oração, mas ele termina falando também como cantar. Por quê? Porque de repente tem um hino aí. Ó, esse hino aqui, ó, ele é de adoração. Mas em que língua que ele está? Em inglês. Coloca aí para você ouvir. Você sabe o que está cantando? Você vai escutar, o seu entendimento vai ficar vazio, vai ter só uma melodia, um monte de palavras que você não entende. Não, mas é adoração a Deus, não entendo.
Ele fala muitas vezes, quando ele fala que também tem que cantar com entendimento e orar com entendimento, só para você entender. Quando eu falo em línguas estranhas, meu entendimento fica sem vazio. O meu espírito está orando bem. Estou me fortalecendo espiritualmente. Mas eu preciso também fortalecer o meu entendimento, as minhas emoções. Porque quando eu estou falando em línguas estranhas, meu espírito está orando bem, Paulo já disse. Mas eu preciso o quê? Palavras que eu entenda e saiba o que eu acabei de orar. Porque se você orar em línguas estranhas 1 hora e alguém perguntar o que você orou, você vai dizer o quê? Não sei. Deus orou por mim. Não, foi. Seu entendimento ficou vazio. Então nós temos que conciliar as duas coisas, para que possamos orar com entendimento e orar em espírito. É que nem para cantar em entendimento e cantar com espírito. Dá uma música, um hino de louvor em japonês, em alemão, você vai escutar, você sabe que é alguma adoração, mas você não sabe qual é. Para que acabar o louvor, você vai dizer: o que você entendeu? Você diz: nada. Então o entendimento ficou vazio. E quem sabe você pode até sentir a unção daquele louvor. Você pode muitas vezes até falar em línguas estranhas daquele louvor. Sentir que é algo sobrenatural. Mas o seu entendimento continua vazio. Você não conhece a Deus, você não sabe nada. Então entenda que eu tenho que ter o que? As duas coisas. Aprender a orar em espírito, mas também aprender a orar em entendimento. A responsabilidade da minha oração é essa. Porque muitas vezes quando eu vou orar por alguém, e a pessoa pede oração, quem sabe que eu sinto a presença e começo a falar o que? Em línguas estranhas. Mas se eu orar por ele só em línguas estranhas, ele não vai entender. Mas se eu orar com línguas estranhas e também com palavras que ele entenda, ele vai conseguir compreender. Eu vou também fazer com que o entendimento dele receba aquela oração. E é isso que Paulo estava querendo demonstrar. Então entenda que a responsabilidade da minha oração é essa. Eu posso orar em espírito, mas eu também devo orar o que? Em entendimento. Eu devo fazer um mesclar de palavras em espíritos e palavras de entendimento, e estar ali se enchendo da mesma maneira e se edificando, porque eu oro com responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade na minha oração, e por aqueles que estão ouvindo, tem que ter uma responsabilidade. E para isso acontecer, depende muitas vezes de mim. Eu entender qual é o objetivo e qual é o propósito da minha oração. Que é que Deus ele venha ouvir. Que Deus ele venha compreender. E entender que tudo aquilo que eu estou falando é para Ele. É para ser ouvido. Isso aqui é apenas algo para você possa entender como deve ser a sua oração. Comece a partir de hoje a orar com responsabilidade, entendendo que há um Deus que está disposto a ouvir e a te atender. Mas primeiro Ele quer te salvar. Primeiro Ele quer que você mude de vida. Primeiro Ele quer que você deixe muitas vezes ser hipócritas. Primeiro Ele quer que você há uma sinceridade no seu coração. Primeiro Ele quer ver se você está disposto a aprender e a mudar de vida. Se você está disposto realmente a orar no Espírito, mas a orar com entendimento. Tudo isso é uma disposição minha e sua para com Deus. E para isso acontecer, precisa de quem? De nós, do Senhor. Eu quero ser assim. Eu preciso ser assim. E eu necessito ser assim. E pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu quero aprender com o Senhor. Não se esconda. Não fica tímido. Peça ajuda ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. E você vai conseguir orar. E Ele vai ouvir todas as suas orações. E atender todos os seus pedidos.
Amém? Se você coloca de pé, já vamos estar encerrando este